Estamos recebendo aqui nos estúdios da JPTV o pastor Martim Dreyer, montenegrino da Gema, ele que foi professor da Unicinos e é um grande historiador da imigração alemã. Tudo bem, pastor Dreyer? Tudo bem, uma satisfação poder estar aqui com você hoje à tarde. E obrigado. Que venham as perguntas. Com certeza. Bom, o pastor Dreyer é pastor aposentado, né, pastor luterano, né? E o interessante é que é um pastor luterano e muito admirado também pelos católicos, né? Isso mostra o trabalho que o senhor desenvolveu ao longo desses anos, né, pastor Dreyer? Eu acho que isso vem do fato de a gente ter se ocupado durante muitos anos com a temática da história da igreja, que você naturalmente, igreja, ela abrange mais confissões, né? E ter trabalhado junto com jesuítas na Unicinos, isso então leva você, né, ao se encontrar com seres humanos, você tem que falar sempre a linguagem do outro, né? Porque senão não vai ser possível o entendimento. Bem, pastor Dreyer, foi uma surpresa para o senhor a eleição do Papa Francisco, argentino, que hoje comanda a Santa Igreja? Bom, pouco antes da eleição do Papa Francisco, me perguntaram se eu esperava a eleição de alguém de fora da Europa, e eu disse que não. Porque a maioria do colégio de cardeais que tinha sido formado pelo cardeal Ratzinger, não é? Era formado por europeus, né? Com uma forte tendência conservadora que já vinha de João Paulo II, que tinha formado um colégio de cardeais bastante conservador. E o próprio Ratzinger, em sua eleição, tinha sido fruto, né, o Bento XVI, desse conservadorismo, neoconservadorismo. Mas você sabe que na política existe também a política eclesiástica, e ali devem ter pesado situações que viam que havia uma necessidade de uma mudança. Por quê? Hoje, a maioria dos católicos está vivendo no hemisfério sul e não mais no hemisfério norte, né? Então, na Europa, por exemplo, há uma grande fuga do cristianismo. Tanto do lado católico como do lado protestante, o pessoal se retira das igrejas. E a grande religião hoje em avanço na Europa é o Islã, não é? Então, o futuro, por exemplo, eu venho da igreja luterana, o futuro do luteranismo está no hemisfério sul hoje. A África, a Ásia, a América Latina, e o mesmo vale para o catolicismo, né? Então, eu acho que isso, no final, vai ter levado à escolha de um argentino para a função de Papa, né? E aí, naturalmente, mesmo que se tenha dito que ele vinha de posições conservadoras, né, o próprio contexto do qual ele vem vai provocar aqui uma série de posturas distintas por causa da situação socioeconômica, geográfica, antropológica, o tipo de pessoas com as quais que ele convivia, que vai provocar, então, algumas tentativas de mudanças dentro da Igreja Católica. Certo. Bem, o senhor já falou para a gente que foi professor da Unicinos, né? Trabalhou muito tempo com os padres jesuítas, né? Qual era a cadeira que o senhor ministrava na Unicinos, pastor? Eu fui convidado para participar do programa de pós-graduação em História, que na época foi o primeiro dos programas de pós-graduação da Unicinos. Isso foi década de 1990, não é? Eu comecei em 95. E aí se fazia, por parte do governo de Brasília, uma grande pressão sobre as universidades para que aperfeiçoassem o seu quadro docente, tendo programas de mestrado e de doutorado, e assim eu vim atuar na Unicinos, e ali me solicitaram que eu assumisse a linha de pesquisa sobre imigração e colonização na América Latina, era assim chamado. Então, isso se devia à localização geográfica da Unicinos, no Vale dos Sinos, onde começou há 190 anos atrás a imigração alemã. E a Unicinos recebia muitos estudantes também do Vale do Caí, não é? Que foi uma área muito marcada também pela imigração alemã, além da imigração açoriana, não é?
E aí eu comecei a orientar dissertações de mestrado e mais tarde de doutorado na Unicinos, tendo especificamente essa área da imigração. Bom, o pastor Martin Dreyer tem uma grande participação aí no estudo da imigração alemã. Como é que o senhor definiria a chegada dos primeiros imigrantes aqui na região do Vale do Rio Caí, aí lá no século XIX ainda, pastor Dreyer? Já cedo você tem, naquilo que a gente chama de Vale do Caí, imigrantes alemães. Nós temos que olhar um pouquinho a geografia para entender isso melhor. Ivoti, por exemplo, é Vale do Caí. Picada Café é Vale do Caí. São José do Hortêncio, Dois Irmãos é Vale do Caí. Parece cidades tão distantes, né? Vale do Caí, distante, né? E muita gente, por causa da BR-116, acha que ela é do Vale dos Sinos. Não, mas os arroios que descem ali e vão desembocar no Caí estão ali o Arroio Feitoria e outros arroios importantes. Então, se você pega isso, já a partir de 1828, quando começa a colonização do que hoje é São José do Hortêncio, né, você tem imigração alemã no Vale do Caí. Agora, se você vai pegar regiões como Bom Princípio, se você pega São Vendelino, que também é Vale do Caí, e Montenegro, nós estamos tendo migrações vindas da Europa e migrações do Vale dos Sinos para o Vale do Caí após a Revolução Farroupilha. Né? Aí começam, então, empreendimentos colonizadores nas áreas onde os irmãos Brochier já tiraram a madeira para a sua serraria, começam os loteamentos. Então, há uma migração para as colônias do Vale do Maratá, que é mais um afluente do Caí. Então, paulatinamente, 46, começa a colônia de Feliz, que também é Vale do Caí. Você tem na década de 1860 a colonização de São Vendelino, aí está começando a colonização da área de Bom Princípio, que vai abranger também o que é Tupandi, não é? E esse hinterland todo de Montenegro, com colônias que vão pegando. Agora você pega a área de Montenegro, que tem um específico novo, que é a forte concentração açoriana, que existia na região em torno de Montenegro, por causa no Porto das Laranjeiras, não é? E então aqui você vai ter uma colonização mista, já formada por açorianos e por alemães, e não esquecer que Montenegro, já desde 1875, começa a ter imigração italiana, porque Caxias do Sul também pertenceu ao município de Montenegro, né? Mas são as questões da geografia e da história. Bem, pastor Martin Dreyer, qual o município hoje que tem mais a cara do imigrante alemão? Aquele que, desde a chegada dos primeiros imigrantes, em 1824, 1828, ainda mantém aquela característica bastante germânica. Aqui do Vale do Caí ou do Vale dos Sinos? Eu teria que levar você para o Vale do Taquari, nesse caso. Veja, se você seguir a antiga estrada geral, que saía de Maratá, passava por Linha Pinheiro Machado, subiu o Morro Paris para desembocar em Poço das Antas, e depois, isso é uma das mais antigas estradas do Rio Grande do Sul. Próximo de Montenegro você teria Poço das Antas, mas já agora com uma grande diversificação. Poço das Antas hoje, por exemplo, recebe haitianos. Tá? Mas eu acho que o município que ainda, por algum tempo, vai ter a cara mais germânica aqui no Rio Grande do Sul é, sem dúvida, o município de Teutônia e os novos municípios em roda, como Westfália, por exemplo. Tá? E aí é uma colonização já mais tardia, nós estamos na década de 1870. Né? Mas eu acho que hoje falar em municípios mais marcadamente germânicos ou mais marcadamente açorianos, essa época passou.
por causa da grande mobilidade social que nós temos, né? Então você tem gerações e gerações em busca de trabalho, de possibilidades de atuação. Isso fez com que Montenegro, já há muito tempo, seja uma cidade pluriétnica, por exemplo, né? Eu acho que a gente, às vezes, cria alguns clichês, e quando a gente vai estudar a realidade mais de perto, você vai ver que esses clichês já não funcionam mais. O que está sendo preparado para marcar os 150 anos da imigração alemã? Eu sei que o senhor está envolvido também nesse projeto, né, que vem aqui da região de Bom Princípio, Feliz. Essa movimentação que está sendo feita, já está sendo vendido camisetas, né? Como é que o senhor vê isso, pastor? Eu acho que tem comemorações locais. Montenegro está falando em 150 anos, né? No Rio Grande do Sul se fala em 190 anos de imigração alemã. Eu acho que a isso você está referindo às camisetas que estão sendo colocadas. Eu acho que o projeto dessas comemorações começou mal. É mesmo? Ele foi organizado a partir de um pequeno grupo em Porto Alegre que pediu que o governo do estado publicasse um decreto relativo aos 190 anos. E houve, então, defecções nessa comissão que nunca chegou a abranger a totalidade do Rio Grande do Sul. Por exemplo, o que significa comemorar 190 anos de imigração para o Planalto do Rio Grande do Sul? Se você pega regiões como Panambi e Juí, elas não estão envolvidas. Se você pensa a grande colônia alemã de São Lourenço do Sul, que abrange toda a área da Lagoa dos Patos, no interior do município de Pelotas, Canguçu, Camaquã, Piratini, e esses municípios, esses fogem dessa perspectiva, né? Se você pensa agora no Vale do Caí, o Vale do Paranhanha, que é a região de Taquara, Igrejinha, Três Coroas e o Rolante, você vai ter novos aspectos. E o que você, como jornalista, o que você tem apanhado, por exemplo, de comemorações que venham acontecer no Vale do Rio Pardo, ou no Vale do Jacuí, onde você tem Santa Cruz do Sul, Agudo, né? Essas regiões que receberam uma imigração expressiva, ou mesmo o Vale do Taquari, né? Acho que aqui vai uma crítica de minha parte, não é? Quer dizer, não houve um planejamento efetivo quanto a essas questões. E aí a gente teria que perguntar por que não há grandes comemorações previstas como aconteceram em 1974. Em 74, você tinha comunidades de imigrantes alemães, italianos, açorianos ou poloneses mais claramente definidas geograficamente. 40 anos depois, 2014, nós estamos numa situação histórica e econômica distinta aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Por causa das migrações, da industrialização. Veja, por exemplo, no Vale do Taquari, houve uma série de remigração de pessoas que vieram do Planalto atraídas pelo calçado. Entre mentes, o ciclo do calçado se foi, mas as populações tiveram que ficar. Não é? As nossas indústrias de calçado hoje já estão na China. Não é? Elas migraram. O Rio Grande do Sul é hoje talvez o estado do Brasil que mais exporta cérebros. Eu estive acompanhando, por exemplo, descendentes de imigrantes alemães que vieram para o Rio Grande do Sul. Eles migraram para o Planalto do Rio Grande do Sul, a partir de São Leopoldo, de lá para o oeste de Santa Catarina, oeste e norte do Paraná, entraram no Mato Grosso, e hoje os que estão mais distantes estão morando em Santa Helena, na Venezuela. Então isso mostra, quer dizer, a gente falava muito da vocação agrícola do Rio Grande do Sul, hoje a vocação agrícola é do Mato Grosso, né? Mas nós exportamos sempre pessoas que saíram do Rio Grande do Sul ou acompanhando a marcha agrícola ou acompanhando a marcha da ciência. O Rio Grande do Sul forneceu muitos cérebros também, que são pessoas hoje, professores universitários,
que saíram do Rio Grande do Sul e que foram para outras unidades da federação. Então, eu acho que isso muda. Eu falava dessas comemorações de imigrantes. Há uma grande diferença entre a situação de 1974 e a situação de 2014. Nós somos um país multi e pluriétnico, com interpenetração de culturas, e quem assistir esse programa vai dizer, mas é verdade, na minha família, tem alemães, tem portugueses, tem espanhóis, tem açorianos, sírio-libaneses, não vamos esquecer que houve uma imigração muito forte também para o Vale do Caí, italianos, poloneses, bom, eu já esqueci outros, sem esquecer as populações africanas e indígenas que marcam consideravelmente a nossa história. Hoje, para mim, 60% da população brasileira, no mínimo, tem sangue africano. Bem, hoje se fala muito na questão do racismo, né? 2014 foi um ano em que o racismo ficou latente em vários setores, principalmente no esporte, né? Como é que o senhor, como um pesquisador de história, percebe essa manifestação antirracista de alguns e a manifestação racista de outros, né? Principalmente a gente nota que etnias de origem alemã e italiana são as que estão ponteando essa questão do racismo. Como é que o senhor vê isso como historiador? Toda a história do Brasil, em mais de 500 anos, é uma história de um racismo. Nós somos colonizados, sempre se dizia, por portugueses, indígenas e africanos. Esse racismo que o senhor fala em relação aos negros? Não, a história do Brasil é racista, não somente em relação... Eu gostaria de explicar isso um pouco mais. Quem são os primeiros colonizadores do Brasil são pessoas para as quais não há espaço na Europa. Em 31 de março de 1492, foram expulsos 300 mil judeus de Espanha. A metade desses 300 mil, que é um volume considerável, vai para os Países Baixos, Holanda, Bélgica, e a outra metade vai para Portugal, onde vai ser cristianizada à força, e recebem então sobrenomes de animais, de árvores frutíferas ou de metais preciosos para não voltarem a judaizar. Então, quando alguém maltrata um animal, entre nós aqui no Brasil, nós até hoje falamos de judiaria. Não judia o bichinho. Isso já é um antissemitismo, isso é racismo. E por que essas pessoas receberam esse tipo de sobrenome? Para não voltarem a judaizar, seguir novamente a religião judaica. E os que pretendiam seguir novamente a religião judaica eram expulsos para o Brasil, são os nossos degredados. Então, você tem que representar o que você não é. Você não pode mais ser judeu. O nosso indígena, ele vai ser massacrado, vai ser escravizado, e nós usamos para o indígena a expressão bugre, que é um termo altamente racista, de origem árabe, que pode tanto significar vaca, como ser uma expressão para caracterizar o homossexual. 500 anos atrás, o homossexual era eliminado, ele era extirpado. Então, designando o indígena de bugre, você podia matá-lo sem ser condenado. Todo o Rio Grande do Sul, por exemplo, esteve cheio de bugreiros, pessoas cuja função era matar indígenas e eles eram pagos pela quantidade de orelhas que recebiam. O terceiro a entrar aqui vai ser o africano. E desde pequeno, eu ouvi aqui em Montenegro, por exemplo, em todo o Vale do Caí, a expressão negro grosso. O grosso é, segundo a tradição portuguesa, aquele que trabalha a terra. Por isso, quando o imigrante alemão entrar aqui e começar a trabalhar a terra com as próprias mãos, ele vai ser chamado de alemão grosso. O italiano vai ser o gringo grosso, o polonês o polaco grosso. Então, nós temos uma linguagem de elites que sempre desqualificou a outra pessoa, que nunca pôde ser o que realmente era.
Então, hoje, nós nunca podemos esquecer que sempre houve racismo entre nós e que nós sempre fomos uma cultura racista. Né? Agora, desde que existem leis no país, colocando o racismo como crime, quando eu era pequeno, eu era alemão, batata, come queijo com barata. Isso é uma desqualificação. O meu colega, que era de origem italiana, aqui em Montenegro, ele era gringo, polenteiro, come tripa de terneiro. O meu colega negro, que estudava comigo no São João Batista, ele era negro grosso, quando ele fazia alguma coisa diferente do grupo. Então, veja, a expressão racista, ela tá presente. Agora, hoje tem leis criminalizando essas posturas, essas atitudes, e existe uma outra questão. Existe uma mudança na sociedade brasileira. Você tem hoje pessoas de todas as etnias e procedências com saber. Você tem professores universitários de origem africana e, pelo jeito, existem algumas elites que se sentem ameaçadas. Né? Ou incomodadas também. Incomodadas com isso. Então, racismo não é uma coisa típica de áreas de imigração alemã ou imigração italiana. Ele está presente também nas outras etnias, quando vão caracterizar alguém de bugre ou de negro ou coisa. Esses incidentes, por exemplo, o Tinga, fizeram uivos de macaco em relação a ele no Peru, não foi no Brasil. Então essa tendência existe, aconteceu em diversos países europeus também, né? E nós, numa cidade como o Rio de Janeiro ou São Paulo, vamos ter atos de racista, né? Depois do que aconteceu em Bento Gonçalves, aconteceu no Rio de Janeiro também. Então, eu queria chamar a atenção, né, para nós não criminalizarmos uma ou outra etnia. Nós temos que criminalizar o Brasil onde nós, como um todo, onde nós temos uma grande diferença em respeitar aquilo que na filosofia se chama de alteridade, o direito do outro de ser diferente. Né? Então, eu acho que é um problema cultural do Brasil, com o qual nós temos que não conviver, mas combater, né? E procurar criar novas mentalidades de respeito à pessoa que é diferente. O senhor acha que esse racismo ele vem do núcleo da família, do núcleo do município, do núcleo da etnia? O que contribui mais para que um cidadão seja mais ou menos discriminatório? Eu acho que isso, cada época vai ter as suas questões. Né? Há 500 anos atrás, quando começa a colonização do Brasil, você tem na Europa o livre e o servo. O servo europeu ele vai ser substituído pelo escravo africano, né? E a escravidão ela teve origens econômicas. Né? A Europa exporta manufaturas para a África, troca por escravos que são trazidos para as Américas, onde vão produzir novamente matéria-prima que é levada para a Europa, trabalhada artesanalmente, exportada para a Europa. Então você cria todo um comércio em cima do africano, que foi a moeda para a troca. Bem, no início do século XIX, eu dou um pulo agora, com a invenção da máquina a vapor, a máquina a vapor vai começar a substituir o braço do servo na Europa e vai sobrar pessoas na Europa. O que você faz com os excedentes populacionais europeus? Você vai exportá-los. Para onde? Para as Américas. E aí nós estamos na situação de 190 anos atrás. E o que se vai fazer no Brasil? Nós vamos emancipar o escravo através de uma série de leis que nós tivemos que decorar uma vez na escola, nas aulas de história, e o negro e o indígena vão ser tirados do processo produtivo no Brasil. Foram eles que até então fizeram a riqueza do Brasil, e no lugar deles você começa a trazer imigrantes da Europa. Por exemplo, São Paulo
todo o operariado, a massa do operariado vai ser italiano. Se você hoje quer estudar imprensa operária no Brasil, você tem que saber italiano, porque os jornais do operariado de São Paulo foram todos impressos em língua italiana. Então, então esses são bem-vindos, se louva o italiano, se louva o alemão, se louva o polonês, porque são pessoas laboriosas, não é? Então o negro é o preguiçoso de repente, mas até a vinda do imigrante, quem era o laborioso era o indígena, era o africano, porque ele produzia as riquezas. Então você põe o africano e o indígena à margem do processo produtivo. Quando nós vamos aperfeiçoando aqui as máquinas, nós também importamos as máquinas, nós também vamos tirar as pessoas do processo produtivo. Aí o italiano vai fazer greve, o alemão vai fazer greve, o polonês vai fazer greve. O que eles passam a ser? Maus elementos que não querem se integrar, né? E esses são os racistas, não os detentores do poder, do capital, que vão mudando as estruturas do país. Então eu acho que são tudo questões que nós devemos levar em conta quando nós queremos trabalhar esses espaços, né? E nós precisamos urgentemente trabalhar no Brasil a questão da cidadania, do fato de nós sermos um país pluriétnico, com uma riqueza cultural impressionante em todos os sentidos, né? E isso perfaz a riqueza do Brasil. Você veja o seguinte, nós temos uma presidente da República de origem búlgara, um vice-presidente com raízes sírio-libanesas, um governador do estado aqui no Rio Grande do Sul de origens judaico-europeias, né? Então, eu poderia continuar aqui agora, né? Então, isso é Brasil, isso é uma situação que a gente tem que levar em conta, e só se a gente colocar isso na cabeça das crianças, desde os primórdios da escola, e que nós podemos evitar atos lamentáveis como esse que aconteceu, e que eu também não seja chamado de alemão batata. Bom, pastor Martin Dreyer, muito obrigado pela entrevista, né? Satisfação. Até a próxima. Até a próxima, então, conversamos com o pastor Martin Dreyer aqui na JPTV.